Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. São 19h30, passou um pouquinho, devido a algumas questões técnicas aqui, mas vamos dar início. Então, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje teremos o nosso amigo José Roberto, que falará sobre o seguinte tema: se alguém bater na sua face direita, apresenta também a outra. O outro tema é vingança, a vingança. Peço, por gentileza, que verifiquem os telefones, os celulares, para ver se estão desligados ou estão no modo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer da palestra. O preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Sigamos a paz. Busque a paz e siga Pedro 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busca a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada a guerra dentro do coração. Então, depois desse preparo, dessa harmonização, vamos procurar elevar nossos pensamentos, nossas vibrações positivas, e agradecer a Jesus, agradecer à espiritualidade amiga, aos trabalhadores do bem, da luz, que prepararam esse ambiente para nos recebermos. Agradecermos por estarmos aqui reunidos, envolvidos com essas energias positivas, aqui nesse salão, desta casa, onde está havendo um tratamento, harmonização, onde possamos fazer nossas reflexões, onde possamos
buscar melhores sentimentos, afastando os maus pensamentos, as más energias, e possamos absorver o máximo do que for colocado pelo nosso amigo José Roberto, que ele possa ser amparado, intuído pela espiritualidade nesse tema que ele preparou para todos nós. Então vamos mais uma vez aproveitar ao máximo esse momento, essa hora que estamos aqui nos dedicando, uma busca de sermos melhores, buscar nosso progresso, a nossa evolução, o nosso aprimoramento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Deixa eu botar o teu... já tá. Só vira se o microfone está certo. Tá? Olha o microfone aqui, ó. Peraí. Boa noite. É sempre com alegria que a gente aproveita, né, o convite e vem até essa casa de amor, de caridade, e a gente pede essa falange protetora, né, que esteja sempre aqui para nos auxiliar, né? E falando do tema, né, é uma passagem de Jesus, né, que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, né? É o item 7 e 8, e também a gente vai falar sobre uma das instruções dos Espíritos, que é a vingança, né? Porque elas estão interligadas, né? É muito difícil que algum de nós, nesse mundo de expiação e provas, ainda não tenha passado por um momento onde se sentiu vítima, se sentiu injustiçado, né? Nós sabemos que o mundo é um mundo ainda muito violento, né? Eu fiz assim uma listinha rápida de tipos de violência que muitas das vezes a gente está sujeito, né? Violência doméstica, contra a mulher, contra idosos, contra crianças, contra doentes pelos cuidadores, nas escolas, nos lugares públicos, no trânsito. Olha a lista, rapidinho, hein? No campo de futebol, intolerância religiosa, intolerância política, abuso de autoridade, racismo, homoafetivos, erros médicos. Minha lista é grande, né? Então, ou seja, são situações que no nosso dia a dia, ou a gente passou, ou tem algum ente querido que passou, ou algum conhecido que passou, porque é o tempo inteiro. E aí Jesus vem, né, e apresenta uma ideia de que a gente deveria, né, não revidar o mal com o mal, né, revidar o mal com o bem. Como é difícil, né, a gente, diante de determinadas, vamos dizer assim, injustiças, tentar entender isso. Mas vamos ver como Jesus colocou, né, a passagem, né, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Jesus fala assim: aprenderam o que foi dito, ou seja, vocês já sabem, né, o que? Olho por olho, dente por dente, que era uma lei, né, trazida por Moisés, né, para poder tentar conter aquele povo ainda muito embrutecido, né, que muitas das vezes, se sofriam um mal, eles faziam um mal muito maior. Então, era tido como uma lei de justiça, mas que a gente pode também entender como uma lei para limitar a vingança, né? Porque às vezes acontecia, uma pessoa matava alguém de uma família, aí aquele que sobrou da família vinha e matava a família inteira do outro, né? Então Moisés tinha que, de uma certa forma, tentar trazer uma lei rígida para tentar dar uma igualdade, pelo menos, para a violência acontecida. E aí Jesus continua: eu, porém, digo que não resistam ao mal que queiram fazer contra vocês.
Se alguém bater na sua face direita, lhe apresentem também a outra. Se há 2000 anos Jesus falou isso, será que hoje, que já passaram tanto tempo, a gente consegue colocar isso em prática? Diante de alguma situação do qual a gente possa se sentir injustiçado? Às vezes até a gente pode controlar, mas será que aquele ente querido, aquele filho na escola que levou uma mordida, será que a gente diz, está tudo bem? Como é que a gente lida com essa situação? Kardec vai desenvolver assim, ao orgulhoso esse ensino parecerá uma covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, ou seja, Kardec tenta colocar, mostrando que muitas das vezes, aquele que de repente, vamos colocar assim, aguenta calado, aguenta quieto, é muitas das vezes tratado como covarde, Então, Kardec coloca dessa forma, porque na realidade, muitas das vezes, esse é o sentimento que a gente tem, Jesus condena a vingança, dizendo que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja para lhe abater o orgulho. Normalmente o que a gente entende que isso aí é o quê? É uma reação pelo orgulho ferido, Normalmente a gente sente, aquele mal-estar, porque muitas das vezes é o orgulho de não querer aceitar, de não querer dar essa outra face, Que maior glória lhe vem de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Então Kardec está indo na mesma linha de Jesus, para que a gente possa ter uma compreensão, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Porque Kardec traz dentro de um dos fundamentos da doutrina dos Espíritos, que é a lei de causa e efeito, que Deus é justo, que Deus é bom, que nada que acontece vai ficar sem ser livre dessa lei de Deus. Pode até não ser, a pessoa pode até nem ser punida pelo que fez, pela lei do homem, mas não vai escapar à justiça divina. Então Kardec, dentro desses conceitos, ele procura trazer que essa passagem, ela deve ser o mais possível sendo seguida, para que a gente possa realmente tentar não revidar o mal com o mal. A gente sabe que não é fácil, Kardec continua, a justiça de Deus jamais deixa o mal impune, A vingança é uma das últimas coisas restantes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens, como ocorreu com os duelos, Uma hora vai desaparecer. Nós sabemos que o nosso mundo de expiação e provas, ele está se transformando, quer dizer, lá desde a época do início do Espiritismo, lá no capítulo 3, quando a gente estuda ali progressão dos mundos, Kardec já diz ali que o mundo está em transformação, que na verdade é Santo Agostinho que fala, Ou seja, quando esse mundo estiver realmente aqui um mundo de regeneração, onde o mal não vai mais predominar, então provavelmente não vai mais acontecer esses costumes bárbaros, Mas a gente precisa lembrar, considerando o tema da lei de causa e efeito, se nada nos acontece por acaso, se tudo tem uma razão de ser, alguma injustiça que a gente possa achar que está passando, em algum momento possa ter passado, não é por acaso. Provavelmente em algum momento desta vida ou em vidas anteriores, nós também fizemos o mal contra alguém. Então é um processo que a gente já aprendeu na doutrina, que é lei, é o famoso bumerangue, O que a gente emana, em algum momento isso nos retorna, Então isso que a gente precisa ter em mente muitas das vezes, porque às vezes você está diante de uma situação do qual você se sente aquela maior das vítimas. Só que a gente tem que pensar que
Se estamos subordinados a uma lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação, onde Deus é justo, Deus é bom e que nada fica impune, pode ser que aquilo ali seja até uma forma que a gente está reparando algum equívoco de algum momento, né? Vingar-se é o contrário da recomendação do Cristo: perdoem aos inimigos. Jesus fez isso o tempo todo. Quando ele é questionado, né, quantas vezes devemos perdoar, ele fala umas 70 vezes, 7 vezes, que a gente deveria perdoar sempre. Mesmo diante de tudo que ele passou, né, de todo o sofrimento que foi imposto a ele, no seu último suspiro, ele fala o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, ele pregou o perdão o tempo todo, né? Que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Então Kardec vai colocar isso aí para a gente. E dentro das instruções dos espíritos sobre a vingança, né, nós teremos mais um pouco de informação do qual a gente deve conter esse nosso ímpeto, né, de orgulho ferido diante das situações. A gente vai ver que o processo de vingança, né, esse processo de não aceitar uma injustiça, muitas das vezes nos vincula àquela situação, né? Ou seja, a vingança ela não se esgota naquele momento que é resolvido. Pelo contrário, aquilo ali fica marcado e às vezes segue até para outras vidas, né? A vingança é uma inspiração tanto mais maldita quanto tem por companheiras frequentes a falsidade e a baixeza. Eu não trouxe todo o texto para também não cansar, trouxe alguns pontos, porque muitas das vezes, o que ele vai falar aqui agora? O Espírito vai falar para a gente, que muitas das vezes a gente não tem coragem, né, de revidar, né, aquilo do qual a gente se sente ofendido, mas a gente, às vezes, se usa de subterfúgio, né? O desejo mal, às vezes uma calúnia, né? Ou seja, tem outras situações que as pessoas se utilizam para poder reagir de uma forma amena ou escondida, né? Contra aquilo do qual se sentiu injustiçado, né? Algumas vezes a vingança não é violenta, seu ódio não chega a tais extremos, então busca ferir na honra e nas afeições, né? Ambiente de trabalho, muitas vezes acontece isso, né? Às vezes no ambiente de trabalho alguém, né, passa a perna em alguém, aí o outro fica esperando uma oportunidade para ir às forras, né? Então é mais ou menos dentro dessa linha que o Espírito está trazendo para a gente. Usa da calúnia e suas traiçoeiras insinuações habilmente espalhadas aos ventos. Vocês devem conhecer uma famosa historinha que é chamada Plumas ao Vento, né? Vocês conhecem essa passagem? Quando uma jovem chega na igreja para falar com o padre e quer se confessar porque ela tinha feito uma calúnia muito grande contra uma amiga, né? E ela estava querendo ali receber uma penitência, né? Ela estava arrependida, né? Aí o padre fala: antes de eu te dar a penitência, vá até a sua casa e traga um travesseiro, né? Travesseiro de penas, né? E aí ela não entende, mas vai, traz o travesseiro. Quando chega na igreja, o padre fala assim: agora sobe até a torre, rasga a fronha e sacode o travesseiro, né? E aí, quando você fizer isso, você retorna aqui para me te dar a penitência. Aí quando ela chega, ele diz: agora vá e recolha cada pena, cada pluma daquela, né? Cada pena. Então é o conceito de plumas ao vento, que é o da calúnia, porque uma vez que você jogou, não tem mais como recolher. Então, muitos não se utilizam da vingança, mas se utilizam de alguma artimanha, de alguma forma de tentar
resolver um problema sem necessariamente aplicar, né, aquele ato violento, né? Mas não deixa de ser uma vingança, né? E ele está criticando exatamente essa postura. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Então ele está colocando aqui para a gente que quem tem esse comportamento, ele está sendo muito mais culpado do que o outro que reagiu, né? No famoso bateu, levou, né? Ninguém aqui consegue levar desaforo para casa, lembra que a gente falava isso? Então, ele está dizendo aqui que quem age, né, dessa forma é muito mais culpado. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como emblema: sem caridade não há salvação. Então, o que o Evangelho está nos propondo é que ninguém está dizendo que a gente não deve buscar, né, devemos agir passivamente em relação a alguma injustiça, que a gente possa buscar alguma forma de não sermos injustiçados, não ficarmos vítima ali, né? Mas lembrando que se acontece conosco, não é por acaso. Provavelmente, se a gente buscar lá nos fundos da nossa memória, do nosso pensamento, a gente vai encontrar que em algum momento a gente também fez algo contra terceiro, né? Então esse foi o espírito Júlio Vivier, né? Paris, 1862. Então a proposta agora, né, é colocar alguma coisa sobre esse tema, né? Em vez de a gente utilizar todo o texto do Evangelho, a gente preferiu pensar alguns pontos e agora tentar desenvolver, né, alguns parágrafos aqui sobre isso, né? Se alguém vos bater na face direita, apresenta também a outra, não deve ser entendida da forma literal. Ah, bateu, agora bate aqui também, né? Ou como incentivo à passividade diante do mal. Não é para entender dessa forma. A doutrina não quer isso da gente. Jesus utiliza uma linguagem simbólica para ensinar o desapego ao orgulho ferido, né? E a reação instintiva da violência, né? Tentar entender, né? Ninguém está dizendo aqui que é fácil, cada um sabe o problema que está passando, né? Ou que passou, né? E por que fez assim, ou por que fez assado, por que reagiu assim, ou reagiu de outro jeito, né? Então, mas a ideia é que a gente entenda, né, que a gente tem que praticar o desapego. O desapego é uma palavra mágica que a gente já aprendeu que precisa se libertar, né? Libertar das nossas coisas, dos nossos entes queridos, do nosso orgulho ferido, do nosso egoísmo. Porque quando a gente pensa em apego, as últimas 3 letras é exatamente o quê? O ego. Então a gente precisa estar atento para isso, né? A mensagem central é o domínio de si mesmo e a superação das paixões inferiores, que é isso que a gente precisa trabalhar, né? Quando Kardec fala lá, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Todos nós temos ainda paixões inferiores, trazemos mais tendências, né? A gente precisa estar sempre ouvindo, estar sempre lendo, participando de cursos, para ver se a gente consegue colocar isso em prática. Que saber, a gente já sabe. Agora, o difícil é, diante de no trânsito, por exemplo, você leva uma fechada, tu vai com Deus, né? É isso que a doutrina recomenda. Agora, e a gente sabe disso. Agora, chega na hora, como é que a gente realmente age, né? Aquele cara que vem ali forçando, né? Você está ali, o cara está forçando. Como é que a gente faz? Pode entrar, né? Então, é isso que a doutrina está chamando a atenção da gente, né?
Porque existem várias formas de violência contra nós. Eu listei aqui e deve fazer uma lista muito maior, que a gente está sujeito o tempo todo. E muitas das vezes a gente também pratica, né? Vou reler, né? A mensagem central é o domínio de si mesmo e a superação das paixões inferiores, especialmente o orgulho e a cólera, que são fontes dos conflitos, né, de conflitos e sofrimento, né? Porque a vingança, todo mundo que vinga é porque sentiu ódio, ira, cólera, né, revolta, e por isso está reagindo, né? Então, isso que a gente tem que rever. O Espiritismo esclarece que essa orientação não anula o direito à legítima defesa, nem a proteção da própria vida ou de terceiro. A gente não tem que ser passivo, aceitar, né? A doutrina não quer isso de nós. Ela quer que a gente não haja por instinto, né? Aquele instinto de violência, mas que a gente deve procurar se defender, proteger. O que se combate é o desejo de revidar por vingança ou ódio. É isso que a gente precisa ter, aquele famoso conta até 10, né? Que a gente fala, conta até 10, né? Eu não conta meio, né? Nem chega a 1, já está. Se a gente conseguisse realmente respira, ou então, como o Chico dizia, né? Coloca a água da paz, né? Bota a água na boca e não engole, né? Que aí você não retruca, você não revida, né? Mas chega na hora mesmo, né? Como é difícil, né? Então, o que se deve combater é esse desejo de revidar, porque, como diz Leon Denis, lá no Problema do Ser, do Destino da Dor, a vontade é a maior das potências da alma. Esse desejo, o que é desejar? Desejar é vontade, né? Desejar é colocar em prática. Então, a gente tem que controlar esse desejo, né? A gente sabe que é difícil. Oferecer a outra face significa não responder ao mal com o mal, não alimentar o ciclo de agressões morais ou físicas, agir com equilíbrio, razão e elevação espiritual, mesmo diante da injustiça. Como que isso é difícil, né? A doutrina está colocando isso para a gente. A gente até vê aí alguns ditos populares, né? Entre ter razão, como é que é aquilo? E ser feliz, eu prefiro ser feliz. Não tem um negócio desse? Eu costumo dizer que os... Oi? Exatamente. Eu costumo dizer que ditos populares são mensagens do plano espiritual, do bem, porque elas têm um fundamento muito grande. Só que, será que chega na hora a gente prefere mesmo ser feliz e não reage? Ou a gente quer impor a nossa verdade, a nossa vontade, a nossa razão? Então, aí ele diz aqui, né? Quem mantém esse equilíbrio, né? Essa razão, é porque tem elevação espiritual. A gente escuta o tempo todo que nós somos crianças espirituais. Até quando vamos ser crianças espirituais, né? Está na hora da gente, né, transformar essa criança, né, num ser maduro, né? Está difícil, não é fácil. Ao tratar da vingança, o texto aprofunda a ideia de mostrar que o sentimento vingativo é sempre um sinal de inferioridade moral, né? Ou seja, elevação espiritual ainda muito pequena, né? A vingança prolonga o mal, cria novos débitos espirituais, novos débitos. O que significa isso? Eu costumo dizer que todos nós estamos no Serasa do plano espiritual. Todos nós trazemos débitos. O problema não é ter débito no plano espiritual. O problema é adquirir novos débitos. Esse que é o problema. Então a gente precisa pensar muito nisso, né? Então, a vingança prolonga o mal, cria novos débitos espirituais e mantém o espírito preso às mesmas vibrações de ódio e sofrimento.
que é manter o espírito preso? A gente já estudou, a gente sabe. Nós estamos juntos e misturados no plano espiritual. Espíritos ainda muito inferiores permeiam em torno de nós, pululam, né? A linguagem do Evangelho, estão em torno de nós. Espíritos que desencarnaram, espíritos criminosos, espíritos abusadores, espíritos cheios de ódios, de desejo de vingança. Você acha que estão onde? Em nosso lar? Nas colônias espirituais? Não, estão em torno de nós. E são atraídos por sintonia, por vibração. Então, quando eu desejo o mal, mesmo que seja um mal a título de injustiça, de achar que eu tenho direito, eu estou atraindo o espírito inferior. Estou atraindo o espírito inferior, né? Ou seja, isso vai me manter preso a eles. É isso que a doutrina mostra para a gente. Os riscos, né? Eu gosto muito de falar das companhias espirituais. Quais são as nossas companhias espirituais? Ao longo do dia, a gente tem inúmeras companhias espirituais, porque ao longo do dia nós temos várias oscilações do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas palavras e das nossas atitudes. Então, de manhã, quando eu acordo e faço uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de um novo dia, de ter tido uma noite boa, eu estou com algum tipo de companhia espiritual. Mas quando eu chego na cozinha e viro o pastor, ainda não fez o café? Quem é que entrou na cozinha? Foi Dr. Bezerra? Foi Francisco de Assis? E é assim o nosso dia. Quando eu pego o carro, ou pego o ônibus, está cheio, o BRT não chega, começa a reclamar, quem é que está comigo? Se eu sou depressivo, vivo reclamando da vida, quem é que está na minha casa? Quem é que está deitado no meu sofá? Se eu sou ansioso, estou preocupado, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que a viagem vai... Quem é que está comigo? Me intuindo, me inspirando, me prendendo naquele pensamento, naquela ideia fixa. E a gente sabe que a monoideia é a coisa mais comum no meio desencarnado. A maioria dos espíritos que são socorridos nas mesas mediúnicas, eles chegam exatamente com uma monoideia, preso muitas das vezes àquele momento do seu desencarno. E aí, se a gente entra nessa vibração e ele ainda não foi socorrido, ele vem para a nossa casa, para o nosso carro, para a nossa discussão do lar. Por isso que a gente tem que estar muito atento. Quais são as minhas companhias espirituais? Segundo a lei de causa e efeito, quem se vinga acaba criando para si mesmo futuras provas e expiações, muitas vezes mais dolorosa do que a ofensa inicial. É a doutrina na sua obra. Se a gente pega lá o capítulo 28 do Evangelho, item 81, que ele fala lá das preces para os obsediados e para os obsessores, está esses textos lá. Está tudo lá. Então, a gente tem que estar muito atento diante das situações, que muitas das vezes são provas que são colocadas para ver como é que a gente vai proceder. Será que ele já está melhor mesmo? Ele acha que está, mas vamos ver. E a gente sabe que não está tão melhor assim, né? Na casa espírita é fácil, apesar dos milindres também, que a gente sabe que tem, né? É mais fácil. O problema é em casa, é no trabalho, é no trânsito, é na escola. Então, o perdão, por sua vez, não é fraqueza, mas força moral. Perdoar não significa aprovar o erro do outro, mas libertar-se interiormente do ressentimento. A gente sabe, essa é uma frasezinha muitas vezes colocada, né? O perdão liberta, né? A culpa te mantém amarrado, né? Acorrentado,
Já o perdão liberta. Por isso que é importante também o auto-perdão, né? Porque às vezes a gente cometeu um equívoco diante de uma situação que a gente estava, que é uma escolha que a gente precisava fazer, uma era ruim, a outra era pior. Você escolheu uma, mas depois se arrependeu. Mas Jesus disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Então é a prática do bem, é a ajuda ao próximo, o amor ao próximo, que vai atenuar os nossos equívocos. Então por isso o perdão, e mais importante é o auto-perdão. Perdoar e pedir perdão também faz parte. Reconcilie o quanto antes com o seu adversário, enquanto está com ele a caminho. Ou seja, peça perdão. Peça perdão, porque o perdão vai libertar. Quando o indivíduo perdoa, ele interrompe o encadeamento do mal, né? Você se libertou. Protege sua própria paz. Quantas vezes o companheiro leu paz? Paz, aqui no preparo. Todo mundo fala, né? O importante é ter a paz interior. Como ter a paz interior se você não perdoa? Se você não se perdoa? Protege sua própria paz e demonstra a compreensão das leis espirituais que regem a evolução da alma. Se a gente conseguir colocar em prática isso, a gente realmente está se transformando. Eu não gosto do termo reforma íntima, né? Reforma lembra a obra não é nada bom, né? Eu gosto mesmo de usar o que Kardec usa lá, transformação. E quanto é difícil, mas a doutrina está sempre, né? Através das palestras, através dos estudos, trazendo esses conceitos, relembrando para a gente o que a gente precisa realmente colocar em prática. Porque a gente vai ser testado o tempo todo. Nós estamos num mundo de provas. Quem não está espiando está sendo testado. E só passa de ano quem passa na prova. Esse gesto revela maturidade espiritual e confiança na justiça divina. Lembra que eu falei? Até quando vamos ser crianças espirituais? Quanto tempo a gente já está na doutrina e a gente ainda tem essa dificuldade, né? Confiar em Deus, confiar na justiça, na providência. Nada vai ficar impune. E se eu estou passando por isso, é porque boa coisa eu não fiz. Senão, que justiça divina é essa? Ao renunciar à vingança, o ser humano reconhece seus próprios limites e aceita que cada um responde por seus atos, nesta vida ou em outra existência. Porque o mal praticado, ele vai ter que ser reparado. Ele vai ter que ser reparado. E muitas das vezes não cabe a nós querer reparar o mal que nos foi feito. Se a gente entender que de repente aquilo ali foi uma reparação de um mal feito por nós mesmos. A orientação de Jesus sobre não revidar o mal e renunciar à vingança pode ser aplicada em diversas situações simples e frequentes do cotidiano. Eu trouxe só 3, né? Só para a gente lembrar. No lar, no trabalho e nas redes sociais. Como é que a gente lida com as situações, né? Ou como a gente deveria. No ambiente familiar, é comum surgirem palavras ríspidas, acusações injustas ou atitudes impulsivas. Será que só acontece isso lá em casa? Colocar o ensinamento em prática significa evitar responder com agressividade. Nossa, dá para fazer isso? Dá para calar? Escolher o diálogo sereno ou, em alguns momentos, o silêncio prudente. A gente tem que estar sempre ouvindo isso, para ver se a gente consegue colocar em prática. Em vez de alimentar discussões motivadas pelo orgulho, que muitas das vezes é orgulho, a gente não quer aceitar, né? Deve buscar compreender o momento emocional do outro e preservar a harmonia do lar. É o que a gente deveria colocar em prática. No trabalho,
críticas duras, intrigas ou tentativa de desvalorização profissional são situações recorrentes. Acontece isso, gente? Acontece no ambiente de trabalho? Aplicar ou oferecer a outra face não é aceitar abusos, mas não reagir com vingança, fofocas ou hostilidade. É isso que a gente tem que entender. Como usar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, né? O comportamento ético, o respeito e a coerência moral acabam sendo a melhor resposta. Ninguém está dizendo que é fácil. Tem situações que realmente levam até o desespero. Nas relações sociais e nas redes sociais, né? Antigamente você tinha que fazer você fazia a fofoca de alguém para o outro, era pessoal, né? Agora é só você dar um clique, né? Encaminha, né? Passa para frente. É no YouTube, no YouTube não, é no Twitter, é no WhatsApp, né? WhatsApp então, né? Toda hora chega alguma coisa. Como é que a gente reage? Ofensas, ironias e julgamentos precipitados são cada vez mais comuns, né? Vem aquela piadinha, a gente já repassa. Colocar o ensinamento em prática significa não devolver ataques com ataques, nem alimentar discussões inúteis. Política, então, né? Como houve tanta dissensão, né? Às vezes até no meio de colegas de trabalho, no ambiente familiar, parentes, né? Muitas vezes a melhor atitude é o silêncio, preservando a própria paz interior. Voltamos para a paz interior, né? Ter razão ou ser feliz, né? Aí uns trechinhos aqui de textos dos estudos espíritas, né? Afirmam que muitos obsessores se comprazem em causar aborrecimento. Lei de sintonia. Se eu desejo o mal, eu atraio. E quando eu atraio, eles vêm, né? A gente não escuta tantas vezes aí questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida, e eles dizem que muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Nos dirigem como? Através da sintonia. A partir do momento que houve o plug tomado ali, houve uma conexão, fica muito difícil de desatar essa conexão, né? Que se comprazem em causar aborrecimento e que o ódio forte pode, por sintonia, atrair o obsessor e levá-lo a inspirar vingança contra o alvo de sua ira. A partir do momento que você deseja, a partir daí você já fez uma conexão. Colocar em prática já é a influência. Quantas situações a gente escuta de pessoas que cometeram um certo desatino? Por que você fez? Não sei, foi num momento de, né, orgulho ferido, de ódio, de raiva, tomou uma decisão que talvez, se tivesse equilibrado, não teria tomado. Isso é influência espiritual ou interferência espiritual. Claro que a culpa não é do obsessor, mas ele também vai ficar comprometido com o teu equívoco, que você tem um livre-arbítrio, não é isso? Então a gente tem que estar muito atento, porque nas questões seguintes, Kardec pergunta: como é que a gente consegue diferenciar se o que eu estou pensando é meu ou se é de algum espírito? E o Kardec e o espírito respondem que o primeiro pensamento é nosso, o segundo pode ser ou não, significando que eu atraí, a partir daí a gente não tem mais controle. Outros textos relacionam a obsessão diretamente a sentimentos de rancor, ódio, desejo de vingança, que favorecem a fixação de um espírito inferior sobre o outro, levando desde incômodos mentais até a dominação psíquica profunda. É doutrina, trazendo para a gente que a gente tem que tomar muito cuidado. O problema está na reação. Como que a gente reage, e a gente pode atrair essas companhias espirituais por sintonia.
Da mesma forma que quando a gente faz a prece, a gente atrai, né, Dr. Bezerra, né, Dr. Miguel Couto, ou seja, entidades de luz. E aí eu quis fazer aqui um quadro, né, só para a gente, já está indo aqui para a reta final, né, colocar alguns aspectos, né, do cotidiano, de determinadas situações, o que esse aspecto gera em termos de vingança, de obsessão, e quando ocorre o perdão, né? Então eu trouxe aqui origem moral, né? Normalmente, né, o que? É o orgulho ferido, é o ódio, é o ressentimento, né, que leva à vingança, né? O que ocorre em termos de obsessão? É uma sintonia mental que é criada pelo ódio ou pela culpa. A gente sempre vai atrair, né? Porque semelhante atrai semelhante, né? E quando você pratica o perdão, você está usando de compreensão, de humildade e amor. Jesus o tempo todo falava o quê? Simplicidade, humildade, caridade. Contrário da vaidade, do orgulho e do egoísmo, né? Então, a gente tem que tentar colocar em prática. Qual é a base espiritual, né? Em termos de vingança? A justiça com as próprias mãos. Não, eu quero fazer justiça, sou vítima, né? Em termos de obsessão, você vai criar ali uma ligação fluídica entre o obsessor e o obsediado. Você vai passar a estar sob influência. E quando você perdoa, você está confiando na justiça divina. Aí você vai se libertar daquela situação. O mal vai ter que ser reparado. Qual é o efeito psíquico, né? O que é a raiva? O que acontece, né, na vingança? Você tem ali, você está agitado, você tem raiva, você está com aquela monoideia, né, aquela fixação mental. Enquanto tu não resolver aquilo, né? Então esse é o processo da vingança. As obsessões são o quê? Ideias persistentes, perturbação emocional. É isso que vai trazer para a gente essa conexão. E o perdão, ele vai ser um alívio, né? Vai te trazer esse alívio interior e vai te trazer serenidade. Palavra mágica, serenidade. Tão difícil, né? Diante das situações. Ser sereno. Calar. E qual é o efeito espiritual? Cria débitos e prisões vibratórias. Lembra dos débitos espirituais? A gente já tem muitos, não precisamos criar mais alguns. Obsessão mantém ambos presos ao sofrimento, fica vinculado, não se desgarra. E o perdão, ele vai o quê? Romper exatamente esses vínculos obsessivos, né? Você vai se libertar, essa corrente vai se desfazer. Qual é a lei atuante aqui, né? A lei de causa e efeito, ela vai estar agravada. Quando você revida o mal com o mal, você está agravando a lei de causa e efeito. A obsessão, né, é causa e efeito em curso. Nós vivemos efeito o tempo todo. O tempo todo estamos vivendo efeito. E quando a gente reage ou se revolta com o efeito que a gente está vivendo, a gente está criando novas causas para novos efeitos. É um processo cíclico. Enquanto a gente estiver nesse mundo de expiações e provas, a gente vai viver causa e efeito. Muito mais efeito do que causa, porque as causas serão causadas por nós mesmos. Né? E o perdão, né, a gente já falou, né, ele é a reparação, é a libertação. Você se desvincula do problema. E finalizando, qual é a consequência a longo prazo? Uma vingança é o prolongamento do conflito. Por que Moisés definiu lá que é olho por olho, dente por dente? É prolongamento do conflito. Vingança é isso. Mesmo tendo isso como uma lei de justiça, mesmo sendo uma lei que limite a vingança, mas é prolongamento. Então, a partir do momento que você
muda essa sua sintonia, não entra nessa situação de pagar o mal com o mal, você não está prolongando um conflito que vai gerar sofrimento mútuo, né? E que com o perdão você teria aí, né, a famosa evolução moral, né? A famosa maturidade espiritual. Então é um quadro aí para a gente, diante do que a gente falou, a gente fazer aqui um quadro resumido do que a gente pode comparar o porquê que a gente não literalmente dar a outra face, né? Não reagir à violência, né? Não querer se vingar, trabalhar as informações que Jesus trouxe, que a doutrina dos Espíritos nos esclareceu. E concluindo, o que a gente pode falar? Que a vingança é reconhecida como um sentimento moral inferior, que sobrevive após a morte e pode motivar espíritos a influenciar negativamente outros. No Evangelho tem uma passagem que diz assim: morto animal, morto veneno. A gente sabe, matou a cobra, ela não é mais te picar, não é isso? Mas que com o ser humano não, porque o espírito é imortal, que morre é o corpo. Então o desejo de justiça, né, daquele que sofreu a injustiça, ele vai prevalecer, ele vai continuar. E se ele for um espírito ainda inferior, ele vai achar-se no direito de vingar. Quantos casos de espíritos que chegam numa mesa mediúnica relatando que o seu desejo de vingança porque ele se sente injustiçado. Quantos casos a gente encontra na obra espírita, obra de André Luiz, casos de herança. Então tem várias situações daquele que se sentiu enganado pelo outro, chega na mesa mediúnica com o direito porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, né? Ou seja, esse vínculo não acaba. O processo obsessivo em graus variados é resultado desse desejo de revanche e da incapacidade do obsessor perdoar. A gente está insistindo nessa tese da obsessão porque é uma coisa que a gente não vê, mas está junto de nós, porque tudo é sintonia, tudo é vibração. Então a vingança sobrevive à morte do corpo físico, gera laços obsessivos duradouros, prende o obsessor e o obsidiado em sofrimento mútuo, só é dissolvida pelo perdão, arrependimento e renovação interior. E para finalizar, logo, responder ao mal com o bem não é apenas virtude moral, mas medida de libertação espiritual. É se libertar, é não carregar uma conexão, né, de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento no nosso dia a dia, pois teremos companhias não muito agradáveis. Então, esse foi o recado. Gostaria de agradecer a oportunidade, lembrar esses ensinamentos de Jesus e também da nossa doutrina, que a gente possa se esforçar para colocar em prática. Que Deus possa nos iluminar nessa caminhada. Fiquem com Deus. Obrigado. Vamos agradecer, né, ao José Roberto pelo seu estudo da noite. E agora vamos passar para o momento do passe e peço por gentileza que permaneçam em seus lugares, procurando manter a vibração elevada e que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então vamos manter nossos pensamentos elevados, manter as vibrações elevadas e agradecer mais uma vez por mais um dia, por mais uma reunião pública realizada e que esses bons pensamentos, essas vibrações possam ser encaminhadas para aqueles irmãos que foram colocados os nomes nas caixas de prece, tanto para encarnados e desencarnados, que eles também possam receber essas energias. E que possamos também voltar para os nossos lares melhores do que chegamos, fazendo essas reflexões do que foi falado, sobre o tema que foi falado. Agradecer também a espiritualidade que amparou, intuiu José Roberto para esse tema, que preparou o ambiente para todos nós. E assim voltaremos para os nossos lares, levando essas energias, levando para aqueles que não puderam estar aqui conosco e que eles também possam receber. E que seguimos adiante, possamos seguir adiante, acreditando, confiantes, com fé, com força, com coragem, com alegria, com resiliência, perdoando, fazendo aquele ensinamento maior, né? Um ensinamento que todos nós sabemos: amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. E aí estaremos praticando tudo que nos é ensinado, tudo que nos aprendemos, estudamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E agora vamos aos avisos. Lembrando que agora os avisos estão fixos, né, divulgados na televisão do lado de fora. Então, uma boa parte dos avisos estão bem ali para aqueles que tiverem interesse. É só se dirigir ali e dar uma olhadinha. Né, nós pedimos também para que vocês possam dar uma passadinha na nossa livraria. Sempre tem algumas obras boas, interessantes, tem um trabalho do nosso artesanato. E sigam, né, o nosso GBEM nas redes sociais, através do Instagram, GBEM Rio, né, e no YouTube, GBEM Rio também. Né. E mais um aqui é o nosso trabalho da cesta básica que nós fazemos, né, todo mês, e pedimos a colaboração para todos aqueles que puderem. Né. Saindo aqui do salão à direita, vocês vão ver um quadro, né, e ali vai estar exposto, colocado todos os itens, né, que são as necessidades, né, para o momento. E agora nós vamos fazer o nosso sorteio, né, da cadeira. Esqueci de avisar isso.